Olá, eu sou o Carlos Honorato e é com grande satisfação que apresentamos a série de videocasts FIA Diálogos ABMed. Este videocast integra um projeto que tem por objetivo propor um novo modelo sustentável de saúde para o Brasil, orientado por políticas de Estado e uma perspectiva de longo prazo, organizado pela Fundação Instituto de Administração com a curadoria da ABMed. A iniciativa tem o apoio oficial do programa Encontros com o Futuro, promovido pelo World Observatory, e pela produtora brasileira, em parceria com o Pacto Global da ONU Brasil, Prime, Programa da ONU para Universidades de Negócios, CRA São Paulo e Aberge. A iniciativa busca promover o alinhamento entre gestores públicos e toda a cadeia produtiva, consolidando um compromisso comum: construir um modelo sustentável que fortaleça e impulsione o setor de saúde. Este videocast aborda o tema Sistema Tributário e Saúde, impactos, distorções e custos do sistema no Brasil. Eu tenho imenso prazer de receber 3 personalidades aqui da área de tributária e que vão nos ajudar aí a olhar esse desafio que a gente tem em relação à questão tributária, especialmente na área da saúde. Então eu estou recebendo aqui o Bernardo Api. Bernardo Api foi secretário extraordinário da Reforma Tributária, é economista, né? Trabalhando no governo até 2025, é uma das pessoas por trás de todo esse processo de reforma tributária que a gente vive no Brasil, né? Estou também com Luiz Roberto Peroba, né, sócio do Pinheiro Neto Advogados, né, na área tributária também, e a Pamela Larissa Miguel, parceira do Matos Filho, também nos dá a honra de participar aqui, não é? Então agradeço primeiro a participação de vocês para um tema tão relevante, um tema complexo, né, para a maioria das pessoas, e principalmente quando a gente vai para o setor de saúde, eu acho que se adiciona uma complexidade do próprio setor, né, da própria setor de saúde. Então eu gostaria de fazer uma pergunta inicial para todos vocês, né? Quer dizer, nós estamos vivendo uma transformação, a reforma tributária está começando a vigorar agora em 2026, para valer 2027, né, em termos de alíquotas. É um grande avanço para o país, porque a gente sempre demandou isso, e num país como o Brasil, a dificuldade de se articular os agentes para que isso aconteça é sempre um desafio, né? Mas eu gostaria de vocês de ter uma visão, quer dizer, nós temos a reforma entrando em funcionamento, né? Ela tem uma concepção muito interessante dessa neutralidade econômica, de melhorar as relações que a gente tem dentro da economia brasileira, e especialmente no mercado de saúde, a gente tem alguns desafios adicionais, né? Um setor em grande transformação, é um setor com muitos custos e que tem um impacto no indivíduo e nas empresas que atuam ali, né? Então eu começaria com a Pamela. Pamela, por favor, qual a sua visão aí sobre como a gente está vivendo essa transição da reforma tributária, em especial em relação à saúde, né? Quer dizer, como que a gente está levando a reforma tributária para o setor de saúde? Quando eu falo setor de saúde, não só setor de dispositivos médicos, mas hospitais, planos de saúde. Como você vê o impacto da reforma tributária nessa dimensão? Bom, obrigada, inicialmente. Bom dia a todos. Bom, com relação ao impacto na saúde, eu acho que é uma grande preocupação, porque no final do dia a gente fala muito do princípio da neutralidade, e para o setor de saúde, quando a gente fala do setor de saúde, não é simplesmente saúde, né? A gente tem ali vários subsistemas, é um sistema muito assimétrico, né? Então a gente fala aqui de hospitais, de clínicas, tem dispositivos médicos, tem os próprios médicos, tem as health techs. Então, eu acho que quando a gente fala aqui de neutralidade no sistema, a primeira provocação que a gente tem é como que vai ser neutro num sistema que é tão multifacetado? Porque o impacto da reforma tributária, no fim, não vai ser o mesmo para todas essas subfrentes que a gente tem aqui da saúde. Então, acho que a primeira provocação que a gente tem é como a gente vai levar neutralidade pensando em setor tão assimétrico e com impactos tão diferentes. E mais ainda, pensando no custo, né? Porque, querendo ou não, a gente vai ter custos diferenciados. E o outro ponto que a gente tem muito específico é da não cumulatividade plena, né? Porque eu acho que hoje o setor da saúde, a gente diz que tem um regime diferenciado, mas o regime diferenciado é para quem? Né? Porque não basta falar que eu sou da saúde e eu vou ter o regime diferenciado. Como o sistema é multifacetado, eu tenho ali atividades meio, coisas que podem levar a um litígio. Então, eu acho que aqui outro ponto que a gente tem inicial é a não cumulatividade plena e como que a gente vai conseguir lidar com o crédito, porque eu acho que aqui a questão é menos sobre a alíquota
e mais sobre como a gente vai conseguir lidar e operacionalizar esse crédito para que efetivamente a gente não tenha um custo tão alto para a saúde. Uhum. Api, você que é uma das pessoas que concebeu, né, todo esse olhar sobre a reforma tributária, na sua visão, qual que é a saída daquela proposta inicial lá da PEC 45, né, para o que a gente tem hoje de regulamentação? Qual a sua visão sobre isso, especialmente no setor de saúde, mas como que você vê essa transformação do sonho, do desejo para a implementação à realidade, né? A versão original da PEC 45, ela na verdade previa uma alíquota uniforme para tudo. Uma alíquota para tudo e a utilização do mecanismo de devolução do imposto para famílias, em princípio de baixa renda, mas poderia ser diferenciado. Você poderia, por exemplo, ter adotado um modelo com uma alíquota só para tudo, que facilita do ponto de vista tributário, e, em cima disso, fazer um modelo, por exemplo, para saúde ou educação, você poder devolver para as famílias até um certo valor. Por exemplo, eu tenho um plano de saúde, eu devolvo uma parcela grande da tributação sobre o plano de saúde das famílias de classe média, média baixa, e para as pessoas que têm mais dinheiro, ok, eu devolvo até aquele valor e faço uma tributação mais progressiva. Não foi o modelo adotado, a opção foi por ter alíquotas diferenciadas. Então, dentro da emenda constitucional 132, foi aprovado que os serviços de saúde, e aí nós estamos falando de médicos, hospitais, vai ter uma alíquota reduzida em 60%. Quer dizer que a alíquota vai ser 40% da alíquota padrão. Equipamentos médicos, numa gama bastante ampla, vai ter alíquota reduzida em 60%. E quando for aquisição pelo poder público, nos casos que a alíquota reduzida a 60%, vai ser zero alíquota. E no caso de medicamentos, também tem hipóteses de redução, a grande maioria dos medicamentos, redução em 60%, e também um grupo de medicamentos com alíquota zero. E, de novo, quando é aquisição pelo poder público, aqueles que têm redução de alíquota em 60%, vai ser zero alíquota. No fundo, a gente tem que entender na reforma tributária, acho que a Pamela colocou um ponto importante aqui, é que o modelo da reforma tributária é um modelo de tributação do consumo. Você está tributando o consumidor. E, portanto, quando você está tributando no meio da cadeia, não tem tributação. Então, por exemplo, hoje, um médico que adquire um equipamento médico, um médico, pessoa física, ou que está trabalhando lá no seu consultório, ele não recupera crédito e ele, no fundo, essa tributação virou custo para ele, a tributação virou um custo que não aparece para quem está usando o serviço dele. No novo modelo, esse médico vai ser contribuinte, vai recuperar crédito daquilo que está vinculado à sua atividade como médico, e o preço, a tributação que vai aparecer para o contribuinte, que é 40% da alíquota padrão, vai refletir de fato tudo que foi tributado ao longo da cadeia em função da recuperação de crédito. É uma mudança grande de cultura que a gente tem. Agora, para o setor, então vamos lá, quais são os pontos importantes? Eu acho que um deles é qual é o impacto para o consumidor, mas, de novo, as pessoas às vezes olham só para a sua tributação, esquecendo que vão passar a ter recuperação de crédito, que é muito importante, em alguns casos, o hospital é muito importante, porque gasta bastante com insumos, tá certo? E o segundo é uma questão mais estratégica para o setor de saúde como um todo, e acho que aí, nesse caso, parte de equipamentos médicos, medicamentos, talvez mais ainda, que a reforma tributária ela está desonerando completamente as exportações. E hoje não. Hoje, por uma série de falhas no sistema atual, você está carregando uma série de resíduos tributários que oneram as exportações e tiram competitividade das empresas brasileiras. Então, olhando num horizonte de longo prazo, eu acho que a reforma tributária vai colocar, talvez não tanto para serviços médicos, porque aí tende a ser mais local, tá certo? Mas para equipamentos médicos, medicamentos, ela tende a colocar o Brasil numa situação mais competitiva, e as empresas que de fato forem competitivas vão passar a ter a possibilidade de explorar novos mercados, sobretudo em outros países que eles não têm essa possibilidade hoje. De novo, é aquela coisa de, olha, eu vou fazer tudo no Brasil? Não, você tem vocação, se especializa numa área, nessa área você se torna competitivo internacionalmente, e a reforma tributária vai ajudar esse tipo de especialização dentro do setor de equipamentos médicos e medicamentos. É interessante que você está trazendo um ponto que tem sido muito falado aqui nas nossas discussões, seja na área de saúde, que são mudanças culturais, né? Quer dizer, ter essa lógica do valor adicionado na cadeia que as pessoas ainda não incorporaram, né? Peroba, quando a gente olha para essa situação
né, de transformação, e a gente já teve conversando num painel que nós gravamos, né, o risco e um receio que fica é porque você cria alguns anexos, né, cria algumas adicionais no processo que podem ser talvez alterados com mais frequência. Nesse olhar que a gente tem em relação à saúde, né, quer dizer, essa transição, e a gente começa a entrar em um assunto que é o quê? Nós estamos vivendo um período em que a gente vai fazer uma grande transição que pode dar margem a discussões, a tentativas de mudança. Como que você vê esse período de transição em relação ao que a gente precisa e o que o modelo da reforma poderia nos entregar de verdade, né? Vamos lá. Primeiro, um prazer estar com vocês todos. Eu acho que a primeira discussão está muito relacionada a esse ponto que o API enfatizou bastante, de a gente fazer uma mudança cultural e largar um pouco para trás a concepção que a gente tinha do sistema tributário, em que todo mundo só procurava incentivos fiscais e benesses. A gente olhava para o sistema procurando alguma coisa, entendeu? E fala, só vou ser competitivo se eu conseguir um benefício de CMS em algum lugar, um benefício de ISS em outro lugar, um regime especial de PIS/COFINS. E, em vez de todo mundo se dedicar às questões operacionais da empresa, a gente buscava, até nas proposições da reforma, eu peguei boa parte dos papers das associações da área de saúde, todo mundo pleiteava alguma coisa em função de concepções anteriores. Eu tenho uma folha de salários grande, então isso é um custo que eu não tenho tributação. No sistema do IVA, eu tenho que desonerar, e por isso que o princípio da neutralidade existe, é para neutralizar coisas tributadas. Folha de salários não é tributada pelo IVA, não tem que ter crédito de IVA. Então, essa mudança cultural é fundamental, porque a gente está criando uma modelagem muito diferente de tributação, como o API falou. O que me preocupa no período de transição? Transição envolve uma série de questões. Eu acho que a transição foi fundamental para várias coisas. Primeiro, para um aculturamento das pessoas e das empresas. Eu acho que os ajustes de todos os sistemas e a gente realmente poder permitir a implementação de alguma coisa que é uma ruptura do sistema anterior aos poucos. Eu acho que é fundamental que seja feito assim. Só que tem muitas coisas que precisam acontecer para o sistema poder funcionar. Então, vindo de uma cultura de litígio como a gente vinha, o meu medo é que todo mundo entre nessa onda e passe também a fazer disputas tributárias sobre o novo sistema. Eu acho que alguma coisa pode acontecer do ponto de vista efetivamente sistêmico, se o sistema não funcionar, ou seja, se os meus códigos não estiverem em ordem, se eu não conseguir emitir nota fiscal, se alguma coisa relacionada à transição sistêmica der problema, eu acho que faz parte do jogo, pode ser que exista alguma disputa relacionada a isso. Mas se a disputa for relacionada à tributação em si, eu acho que aí vai ser simplesmente as pessoas entenderem que isso não faz muito sentido. Como a gente está falando de uma tributação de consumo, e isso talvez nem todo mundo entendeu, eu estou colocando na nota separado do preço, porque eu transacionei em preços líquidos e adicionei um valor de imposto. Esse valor vai para o consumidor final. Se eu decido disputar aquilo, significa que eu estou trazendo a contingência para dentro da empresa. Então é uma decisão que hoje em dia não é assim. Como o tributo está dentro do preço, eu vou para o litígio, depois se eu tenho um ganho, eu registro um ganho na empresa. A partir de agora, como aquilo está no preço, se eu não passo para o preço, o consumidor não paga, eu trouxe para dentro da empresa aquela contingência. Eu acho que no dia que as empresas entenderem isso, essa concepção sobre querer ir para o litígio vai diminuir muito. Então, o que me preocupa na transição é muito mais a parte sistêmica. Se as questões sistêmicas andarem bem, eu acho que a gente entra bem no período de transição na reforma. É aquela pergunta natural de quem não é do setor, né? De quem não é tributarista. O quanto nós estamos preparados? De 0 a 100%, que nota que você daria? Quantos por cento as empresas, as pessoas estão preparadas? O sistema mesmo, o novo sistema está preparado para isso? Essa resposta é complexa, porque é um universo muito grande. Certamente as grandes empresas estão muito mais preparadas, porque elas estão se organizando e estão se dedicando a isso e acompanhando, e elas têm capacidade de contratar terceiros para ajudar nesse processo. Eu acho que empresas médias e pequenas estão muito pouco preparadas, e eu vou te dizer até mais. Eu acho que aqui, é curioso, mas no polo sul do país, talvez do sudeste para baixo, eu acho que o nível de acompanhamento e crença na reforma é muito maior, que as empresas se dedicaram muito mais. Eu tive dando algumas aulas e eu escuto de pessoas, especialmente do Nordeste e do Norte, que existe ainda uma conversa entre os empresários lá que a reforma eventualmente pode não ser implementada. Então lá, o que eu percebo é que os profissionais estão menos dedicados a isso, eles entendem ainda que existe uma possibilidade das questões não serem ultimadas até o final do ano e a reforma não entrar em vigor ano que vem. Então eu acho que existe uma certa divisão aí no Brasil em relação à crença de que a reforma começa efetivamente em 1º de janeiro.
Quem não se preparar, evidentemente, vai pagar algum tipo de preço nesse momento da virada da chave, né? Mas é muito interessante porque a gente está lidando com cenários futuros aqui, a gente tem uma dificuldade de também mostrar para as pessoas que é importante olhar para o futuro, né? E Renato, posso fazer Claro, um complemento, que é alguma coisa que a gente não tem destacado com a ênfase e a frequência que a gente deveria. A gente está falando na transição, e ela é verdadeira, ela acontece agora num período de 6 anos, período de 7 anos a partir da implementação, mas o PiscoFins, ele vai embora de uma vez. Não tem transição para PiscoFins. A partir do ano que vem, acabou o PiscoFins. Tem muitos dos regimes importantes, até mesmo para o setor de saúde, que estão ligados ao PiscoFins. Então, quem tem alguma coisa muito relevante e não paga no sistema não cumulativo, deveria ter um olhar ainda mais atento. E o ano que vem já acabou. A transição é só para o ICMS e o ISS. E isso talvez não se diz com a ênfase necessária. Eu acho que os empresários, grande parte deles, nem está tão atento a isso. Então, a transição é para uma parte da reforma. Uma outra parte da reforma, a parte federal, ela acontece imediatamente. 1º de janeiro acabou. Nós temos CBS, ponto final. Mas será que tem aí, perguntando para a Pamela, será que a gente não tem uma dificuldade de comunicação disso, né? Porque o que a gente percebe é que em assuntos complexos a comunicação final é muito importante. Você lembrou o pessoal, talvez do Norte e do Nordeste, que tem uma visão talvez um pouco distorcida de pessoas ou agentes que dizem, nós podemos mudar ainda, né? Podemos voltar atrás. Qual a sua visão nessa mesma linha do Peroba, olhando os seus clientes, ou como que você observa aí essa visão em relação à reforma e o quanto que a gente poderia melhorar essa preparação para o que precisa ser transformado, especialmente em micro e pequenas empresas, que é onde a gente vê mais essa dificuldade mesmo, né? Eu concordo com o Peroba que a gente tem uma questão que é bem diversa entre as empresas, né? Eu acho que a gente tem grandes empresas mais preparadas e acreditando mais que a reforma vai acontecer e se preparando para ela, mas quando a gente vai para determinados setores ou pequenas e médias empresas, a gente ainda tem ali uma descrença com relação à reforma. E eu acho que a gente tem aqui um movimento que não é se preparar para a reforma no sentido da implementação. Eu brinco que é a corrida maluca, por exemplo, do PiscoFins, né? Então, todo mundo que era mais conservador, não tomava determinados créditos, né? PiscoFins insumos, a gente tem ali muita gente tomando mais crédito e com isso a gente teve o quê? Mais litigiosidade, porque a Receita Federal está ali autuações 1000 com relação ao tema. Então, eu acho que tem uma questão cultural do litígio e tem uma questão da preparação da reforma naquilo que nos dói hoje. Então, por exemplo, créditos de PiscoFins é a corrida maluca. Com relação a benefício fiscal é outra. Por quê? Porque hoje tem um monte de empresa ainda fazendo o quê? Negociação de benefício fiscal e pensando, não, mas eu ainda tenho até 2032. Então, peraí, vamos ver aqui, porque eu acho que ainda tem ali uma janela que eu posso aproveitar. Então, a gente também vê, óbvio, para a indústria não, porque é mais difícil, né? Você não tem nem tempo hábil para conseguir negociar benefício fiscal. Mas, por exemplo, para o setor de distribuição, a gente ainda vê muita movimentação, né? Então, assim, Minas, muito. Com relação à importação, a mesma coisa. A gente continua ainda com muito benefício fiscal. Santa Catarina, Espírito Santo e mesmo o corredor de exportação de Minas. Então, acho que a gente tem aqui uma questão cultural muito arraigada do litígio e pensando ainda no sistema antigo e nos impactos que eles vão trazer. E, principalmente, eu acho que a maior dor que a gente fala aqui é a perda do benefício fiscal, porque, de fato, todo mundo não olha, como a Pi bem falou, né? Como é o sistema novo, mas muito mais focado naquilo que antes eu tinha um determinado controle da operação. Então, se olha muito para benefício fiscal, litígios, e eu acho que a dor maior é crédito. Eu acho que a grande preocupação é o que a gente vai fazer com esses créditos de PiscoFins, o que eu vou fazer com o crédito acumulado de ICMS. Então, as empresas estão muito mais focadas em planejar e ver como que eu vou lidar com isso do que propriamente em alguns aspectos, como eu implemento a nova reforma. Eu acho que a gente tem ali um confronto com relação a foco e espaço com relação a isso. Então, acho que a gente está vivendo um pouco desse momento. Interessante, né? Você falou uma coisa legal, que você fala sobre essa questão do foco muito no crédito, no incentivo, né? E o API trouxe a questão da competitividade, né? Quer dizer, de você também transformar o nosso complexo industrial da saúde em algo mais competitivo. Quer dizer, a reforma não é só arrecadação, né? Ela também tem um fator de eficiência, de funcionamento melhor, né? E nesse sentido, Abi, como que você vê a questão da alocação de recursos, especialmente para a saúde, né? Porque a gente também vê que no setor da saúde tem muita gente que fica descontente com os 60%, né? Acha que tinha que ser 0%, porque nós estamos no setor prioritário. Como você vê isso? E se há algum ponto que você ajustaria do que tem hoje lá da lei complementar, né?
Quer dizer, o que você ajustaria? Se você fosse Supremo em dizer o seguinte, Supremo talvez não seja um bom termo, né? Mas se você fosse o líder de uma proposta, o que você diria ali que precisaria ser feito em termos de ajustar aquilo que talvez tenha sido distorcido nesse meio do caminho? Tá. Bom, eu acho que tem uma questão importante, que é assim, as pessoas às vezes não entendem. A questão de alíquota tem a ver com o consumo final. No fundo é isso, entendeu? Se você vende para hospital, para médico, não importa a sua alíquota, porque se vai ter débito ou vai ter crédito. Então é pouco relevante, tá certo? Não é, e as pessoas só importa quando for aquisição pelo consumidor final. No fundo é a diferença, né? É isso. Esse é o ponto que eu acho que é relevante das pessoas. As pessoas talvez nem tenham entendido isso ainda. Então, assim, tem às vezes um setor que vende tudo para hospital, é tudo que a gente chama B2B, né? Para hospital, para médico, e acha que vai fazer muita diferença ali. Não vai. Vai ter débito, vai ter crédito, um compensa o outro. Não tem muita relevância. A decisão, outro ponto importante é a gente entender que aqui é um jogo de disputa, porque a reforma tributária ela vai ser neutra em termos da carga tributária. Então, se eu estou dando uma alíquota menor para um setor, eu estou dando uma alíquota maior para todos os outros setores para poder compensar. Então, tem que entender que não é aquelas, eu estou dando uma alíquota menor para esse e não tem consequência. Tem consequência, tá certo? E é bom, isso é uma coisa que a reforma tributária explicitou e eu acho que é bom. Não existe almoço grátis, tá certo? Assim, se alguém está pagando menos, alguém vai estar pagando mais. Essa que e ela deixou isso absolutamente explícito. Já acontece hoje, mas as pessoas não sabem. Agora, isso está explícito. Agora, do ponto de vista do desenho da questão da saúde, em princípio, eu acho que o modelo tá bom. Pode ser que tenha algum ajustezinho, falar, não, aqui tem alguma coisa que está gerando uma distorção competitiva que precisa ser ajustada. Aí a gente vai descobrir durante a operação, tá certo? Acho que a ideia é não gerar distorções competitivas em função da reforma tributária. Mas eu acho que a coisa, do meu ponto de vista, é uma questão mais pontual, tá certo? Não é uma questão mais abrangente. Eu acho que o modelo, de forma geral, tá bom. A partir daí, volto a falar aquilo que eu falei logo no início. Eu até preferiria um modelo de alíquota uniforme para todo mundo com cashback para determinados tipos de gasto, inclusive em saúde, etc. E tal. No caso de compra de medicamentos por pessoas físicas, talvez não, porque neste caso é difícil fazer cashback, porque o gasto é muito concentrado no tempo. Não é uma coisa que, não é que nem alimento, que você tem o gasto mensal mais ou menos uniforme ao longo do tempo. É uma coisa que às vezes você tem lá um gasto muito concentrado, muito pontual, não dá para simplesmente devolver o que a pessoa gastou integralmente, porque aí começa a gerar distorção. Eu tenho direito a receber de volta, então eu vou falar para as pessoas comprarem por mim, eu cobro uma comissão e recebo o dinheiro de volta. Não dá, né? Tá certo? Então, neste caso, talvez faz mais sentido ter alíquota zero ou alíquota reduzida, mas de resto, serviço mesmo de saúde, plano de saúde, etc. e tal, faria sentido, talvez, mas não foi o que saiu. Dentro disso, acho que o modelo ficou ok. Agora, eu queria falar que eu concordo com o Peroba, acho que a questão de sistema é muito importante. Acho que tem o risco de judicialização no começo, é um sistema novo. Espero que passe logo, espero que resolva os problemas logo. Do longo prazo, eu não tenho muita dúvida que o novo sistema vai ter muito menos judicialização do que o sistema atual. Quanto a isso, eu estou bastante seguro. O próprio Peroba colocou essa questão de falar, olha, por exemplo, a legislação é muito clara. Se eu estou fazendo uma venda B2B, que dá direito a crédito, se eu paguei mais e quem comprou tomou mais crédito, esquece, não vou ter repetição de débito, não vou pedir o tributo de volta. Por quê? Porque gerou um crédito. Acabou, não importa, não tem motivo para eu ir litigar. Então, tem menos incentivos para o litígio. Como é um sistema muito novo, pode ser que no começo tenha um pouco mais. A coisa do sistema eu concordo, a coisa das empresas se prepararem, eu concordo. Acho que quem não está se preparando tem que se rapidamente começar a se preparar para o novo sistema. E a preparação não é só sistema, é precificação. Lembrar que no novo sistema você vai negociar preços sem tributo e o tributo vem em cima. As empresas ainda estão com a cabeça
De colocar Sim. tudo de junto. colocar o preço contributo, que é uma jabuticaba, né? Uhum. Esse é um modelo que tem no Brasil, na Bolívia, não tem no resto do mundo. Uhum. A gente se acostumou com ele, mas é um sistema ruim, Uhum. tá certo? Então, acho que essa questão é importante as empresas se prepararem logo. Achar que não vai... Lógico que vai ter bom senso. Se chegar num ponto e tiver problemas ainda de sistema, acho que vai ter bom senso. Não estou dizendo que não vai ter. Mas se quase todo mundo está preparado e um ou outro não se preparou, esquece. Uhum. Essa pessoa vai ser atropelada pela mudança, pelas circunstâncias. Então não adianta ficar esperando, achando que vai ter mudança, porque o sistema exige que você se ajuste logo. Muito interessante. E nessa perspectiva, que é uma pergunta para vocês três, mas Peroba, como que a gente vê a questão do judiciário, né? Porque às vezes o judiciário ele tem uma perspectiva particular dele, né? No sentido de que esse entendimento, nós estamos fazendo uma reforma para ter mais transparência, mais objetividade, mais simplificação, né? Como a gente vê, será que há o risco de, do lado do judiciário, ele também aceitar questionamentos que deveriam ser tomados como não devidos e complicar isso um pouco, ou você acha que já há um certo consenso de que a gente precisa passar dessa etapa hoje para uma segunda etapa de ter um sistema tributário efetivamente mais tranquilo, mais transparente e mais efetivo, especialmente nessa parte do valor adicionado? Eu acho que o judiciário vai compreender a mudança. Eu acho que, de alguma maneira, ele está acompanhando o que está acontecendo, essa é a primeira questão. E, mais do que isso, a gente teve uma mudança profunda na alteração da Constituição, com a inclusão de alguns novos princípios constitucionais. Se eu não estou enganado, na PEC original, na 45, os princípios não estavam nem lá, né, Api? Eu acho que depois no Congresso que eles foram guindados à ideia de princípio constitucional. Isso é uma coisa importante, porque a gente passou a ter o princípio da transparência, da simplicidade, da cooperação, indicados como princípios constitucionais de maneira expressa. E foi o Congresso que fez isso. Existe hoje em dia até um debate importante, acadêmico, uma linha, evidentemente, que está sendo liderada pelo professor Eurico de Santi, uma linha oposta que está sendo liderada pelo professor Humberto Ávila. O Eurico defendendo a ideia que, de fato, é uma ruptura, esses princípios mudaram o sistema, eu só consigo examinar a IVA a partir de uma filosofia de IVA, pelas notas técnicas que o CICIF foi editando ao longo de todos os anos de estudo que eles tiveram reunidos, do que existe hoje em dia em relação à doutrina estrangeira, em relação à implementação de IVA em vários países do mundo, mas eu não posso me valer dos problemas e dos precedentes que foram firmados no Brasil de um sistema que era completamente inverso. O professor Humberto Ávila vai numa linha de que esses princípios já estavam na Constituição, que eles são desdobramentos de princípios que já estavam lá, então eu não preciso tratar isso como uma ruptura e olhar para o IVA como uma coisa diferente. Eu acho perigosíssima essa ideia, porque de fato a gente está tratando, a gente acabou de falar aqui que todo mundo precisa compreender um sistema novo, isso está implementado quase no mundo inteiro, o mundo inteiro raciocina de uma determinada maneira. Se a gente quiser criar um IVA com características brasileiras, aí nós temos um novo problema. A gente, de fato, implementou um sistema que é um sistema conhecido mundialmente. Tanto é verdade, só para finalizar essa minha intervenção, Nonato, que eu trabalho muito com tecnologia. Meus principais clientes são empresas tecnologia, especialmente investidores estrangeiros no Brasil. E eu converso com esses diretores globais, eu tive algum contato com a API na época, que ele que era secretário, em que a gente teve algumas conversas sobre as regras de plataformas e responsabilidades e tudo mais, e eles estão muito tranquilos com o que estão se implementando aqui no Brasil. O que eles me dizem, eles estão acostumados a aplicar IVA no mundo inteiro, são plataformas globais, com presença em 100, 150 países no mundo. O que eles dizem é o seguinte, pelo modelo que vocês criaram e aprovaram, mesmo que vocês errem muito na implementação, mas muito mesmo, ainda assim, vocês estão anos-luz do que vocês estavam antes. O que vocês tinham antes era alguma coisa simplesmente incompreensível para o mundo dos negócios. Agora, vocês migraram para o mundo do compreensível. Então, vamos ver quanto vocês podem acertar ou errar no momento da implementação. Mas esse é um sistema conhecido. Não adianta a gente querer fazer alguma coisa diferente do que o mundo inteiro faz. A gente fez isso justamente para se conectar ao que o mundo aplica por aí, né? Nós temos mais de 170 jurisdições aplicando IVA no mundo. É um sistema conhecido. Eu acho que o judiciário vai entender isso. A minha sensação é que o judiciário vai entender, ele vai levar a sério as alterações dos princípios constitucionais que foram implementados, e a minha esperança é que o judiciário refute um pouco essa tentativa de um eventual contencioso que possa existir. Primeiro que eu acho que não vai ter o mesmo interesse econômico, como eu expliquei, o Bernardo mencionou isso, né, Pamela? Eu acho que tem essa corrida inicial, mas acho que o interesse econômico, todo mundo vai compreender que ele não existe mais, e acho que o nível de contencioso vai diminuir. Mas a gente tem aqui um instrumento que talvez
também precisasse ser revisto, que é esse instrumento do mandado de segurança que todo mundo usa sem custo nenhum. E sai um monte de gente nessa indústria do contencioso vendendo ações judiciais, porque o custo é muito baixo. Né? As pessoas ingressam com uma ação judicial, é um custo baixíssimo, você não tem condenação em honorário se você perder a disputa. Então, na minha visão, com a alteração, depois a gente pode falar um pouco sobre os aspectos, a gente ter criado um IVA dual. O que muda em relação ao IVA dual do que poderia ser um IVA único, como era a proposta original do CICIF? Mas eu acho que uma reforma processual para a gente organizar o IVA dual e também em relação ao próprio mandado de segurança, que é um instrumento muito barato que incentiva disputas tributárias, porque no passado o Supremo deu uma decisão há décadas atrás dizendo que ele poderia ser usado para disputas tributárias. E isso fez com que essa indústria desse uma movimentada, mas isso precisaria certamente ser revisto. Os economistas falariam em descalibração de incentivos, né? Se tem incentivo para entrar, né? Se é de graça, eu quero. Tem um ponto que está colocado aqui que tem a ver com a estrutura do contencioso. Hoje, a gente, a rigor, está com o contencioso estadual para o IBS e o contencioso federal para a CBS. Tem uma discussão, o CNJ, o ano passado, chegou a preparar uma proposta de, na verdade, ter um contencioso específico do IBS da CBS com participação de julgadores estaduais e federais, especializado. Não avançou, tem um projeto no Senado Federal, mas está parado, é o projeto de emenda constitucional. Esse é um tema que eu acho que mereceria atenção, porque senão você corre o risco de começar a ter... lógico que no final vai ter uma jurisprudência consolidada pelo STJ, e, em alguns casos pelo STF, mas corre-se o risco de começar a ir para linhas diferentes. Se puder ter alguma coisa mais coordenada desde o início, acho que seria muito, muito positivo. Então, eu acho que esse é um ponto que, na questão do contencioso, mereceria atenção. Agora, eu tendo a concordar com o Peroba. Eu acho que a tendência é o judiciário entender que é uma coisa nova e espero que, com rapidez, possa já começar a deixar isso claro para evitar o início desse litígio em cima de conceitos que, na verdade, não tem nenhuma aderência à realidade econômica. Assim, entraram princípios novos, mas, por exemplo, o princípio da neutralidade que entrou para o IBS e a CBS na reforma tributária, a lei complementar deixa claro que é um princípio econômico. Lógico que ele vai ser aplicado juridicamente, mas a função dele é não ter distorções na organização da atividade econômica em função do IBS, exceto o que já está previsto na emenda constitucional e na lei complementar. E esse exceto é muito importante, porque tem algumas exceções, mas as exceções estão previstas na própria emenda constitucional e regulamentadas pela lei complementar. As exceções não criam possibilidades de distorção, são exceções mesmo. São as exceções que a própria legislação já preveu. O que está falando é que na implementação, exceto aquilo que está claramente previsto na lei, você não pode fazer uma interpretação, por exemplo, uma administração tributária, não pode fazer uma interpretação que gere distorções na organização da atividade. Isso claramente fere o princípio da neutralidade. Então, eu concordo com o Peroba, acho que é importante que o judiciário entenda que é um tributo novo, que são novos tributos, que existe um padrão mundial, que a gente não está fugindo desse padrão mundial. E aí, falta refletir, eu falei, olha, tem algum caso específico que ali, de fato, está gerando uma distorção, ok, vamos resolver. Eu acho que até o próprio Congresso tende a ter bom senso nesses casos para buscar resolver essas situações específicas. Mas eu acho que eu tenho um ponto antes do judiciário, porque a gente tem aqui fiscalização e processo administrativo, que no Brasil o processo administrativo é praticamente um judiciário, né? Com o nível de complexidade que a gente tem de instâncias. Então, eu acho que um ponto aqui que a gente tem de preocupação, além da questão da posição do judiciário, é um pouco de como as autoridades vão se posicionar, porque, querendo ou não, a gente não pode esquecer que a gente vai ter um regime concomitante ao outro regime. Então, os tribunais administrativos e as fiscalizações de ISS, CMS, PIS/COFINS estarão lá. Né? Por quê? Porque a gente tem uma herança do regime anterior e a gente vai ter que conviver com ela ainda durante um longo tempo. E aí a gente tem aqui, inaugurando, considerando a tributação nova do IBS e da CBS, vamos ter novos tribunais. E esse é um ponto relevante. Quando a gente diz aqui de iniciar uma fiscalização do IBS, a gente já está falando de um IVA dual. Então, a gente está falando tanto de autoridade municipal quanto de autoridade estadual. A legislação, do ponto de vista procedimental, trouxe ali
uma questão de unicidade, tentou-se, né? No sentido de indicar que eu tenho ali, quando tiver o mesmo fato gerador, aquele mesmo período, daquela mesma empresa, eu vou ter iniciado um procedimento e aí as outras autoridades vão tomar parte naquilo. Então, acho que até pensou-se um pouco nessa questão de uniformidade do ponto de vista do IVA dual. Qual é a questão? É que a gente já vê ações já no judiciário em que, nessa questão de se ver quem vai ser a autoridade que vai analisar o meu pleito ou não, já teve ação judicial ajuizada que tem ali não sei quantas autoridades. E várias autoridades já declinaram, inclusive, isso aqui acho que não entendo que é comigo. Então, acho que também uma preocupação que a gente tem do administrativo e vindo depois para o judiciário é um pouco contra quem a gente vai ali lançar, se eu tiver um litígio, qual é a autoridade que vai ser a competente e se realmente a gente vai ter uma consistência com relação a isso. E o outro ponto é, CBS vai ser um tribunal, IBS é outro, e são tributos gêmeos, né? Então, a gente também tem uma preocupação de mesma base sendo analisada por tribunais diferentes e que possa levar ali algum nível de interpretação diversa. Óbvio que a reforma já trouxe no procedimento a indicação que a gente vai ter um nível de uniformidade, mas aqui a questão é como a gente vai ter essa operacionalização e essa implementação e como vai ser essa cultura do litígio no âmbito administrativo e que depois tem um reflexo direto no judiciário. Só complementar, o ponto da Pamela é muito bom, porque eu acho que a gente debateu reforma tributária e implementação de IVA no Brasil por muito tempo. E a nossa dedicação foi muito ligada ao desenho da tributação. Acho que, especialmente em função do que a gente enxerga em outros países do mundo. Mas a gente dedicou pouco tempo de debate, estudo, a um IVA com as características que a gente acabou implementando. Porque foi uma mudança que foi feita ali no Senado, foi alguma coisa que apareceu no jogo, efetivamente, de uma maneira tardia, e que foi o que viabilizou a reforma, e talvez seja o preço que a gente tem que pagar para que as coisas pudessem ter funcionado. Talvez estados e municípios não apoiariam uma implementação de IVA único. O desenho original era um IVA só. IVA só. A parte federal, estadual, municipal. Aí veio a tropicalização. Porque simplificaria muito, né? Eu acho até que, essa é uma coisa que a gente está olhando no longo prazo, eu acho que no longo prazo a tendência é unificar. Tá? Pós 2033, acho bem possível que isso aconteça, mas até lá, infelizmente, as nossas ainda presentes disputas federativas de espaço acabou levando a esse modelo com dois IVAs com a mesma legislação. Mas está sendo montado para que haja uma harmonização não só de interpretação da legislação pelo próprio fisco, como depois com essa instância uniformizadora do contencioso administrativo também do ponto de vista da jurisprudência administrativa. Tem um aprendizado aí no meio, ok, concordo, mas, de novo, eu acho que esses pontos vão ser mais localizados, tá? Pode acontecer disputas sobre enquadramento, isso acho que vai acontecer, e eu espero, que o ideal é que até antes de entrada em vigor do novo modelo, via regulamento ou via soluções de consulta, você deixa o mais claro possível qual é a posição do fisco sobre enquadramento. Acho que isso seria muito importante de fazer. Vai ter alguma questão sobre o que é bem de uso e consumo pessoal, talvez não tanto para grande empresa, mas em pequena empresa você tem sempre uma tendência de jogar a despesa pessoal para dentro da empresa, o que aí isso tende a dar algum litígio, dá em todos os países, diga-se de passagem, isso não é uma exclusividade brasileira, mas de resto tem alguns pontos, alguns grandes temas, tipo a inclusão do IBS-CBS na base de cálculo do ICMS e do ISS, que isso já é realidade, né? É um grande tema que está colocado, mas fora isso, acho que não vai ter tanto litígio assim. Eu acho que vai ser mais dessa questão vai ser mais operacional, mais pontual em alguns pontos que vai aparecer. E aí, de novo, tem um princípio por trás da reforma. Então, acho que se na gestão pelo poder público foi observado esse princípio, no contencioso administrativo foi observado esse princípio, e no contencioso judicial esses princípios forem observados, acho que depois de algum tempo tende a ter vamos dizer assim, limpar bastante a pauta de litígios e de discussões. É interessante porque o que vocês estão colocando aqui bate direto no nosso projeto. Uma das primeiras perguntas que nós fizemos sobre o observatório é em que ano, né,
o SUS não consegue bancar, né? Não consegue bancar o sistema mais de saúde. E puxando um pouco a questão da reforma tributária para a questão da sustentabilidade do sistema de saúde, propriamente dito, né? No fundo, o pano de fundo está por trás, é arrecadação, gasto público, equilíbrio fiscal e todas essas discussões que a gente tem no campo econômico, né? Como vocês veem a questão da... Aí sim, depois que a gente está falando aqui da arrecadação, nessa distribuição de recursos, a reforma tributária, ela consegue ajudar de alguma forma que o sistema de saúde, e talvez de educação e os outros segmentos aí da economia, mas a gente está tratando aqui de saúde, eles se tornem mais eficientes, porque talvez a transparência da arrecadação, a forma de distribuição do recurso também vai tornar isso mais tranquilo, ou no fundo vai cair tudo no mesmo bolo e a gente não vai conseguir, vai ter a mesma dificuldade de financiar o sistema como a gente tem hoje. Pamela, fiquem à vontade. Posso começar? Eu acho que aqui a gente tem uma questão muito sensível para o setor, né? Que é custo. Insegurança jurídica é igual a custo. Né? Então, eu acho que o que a gente precisa é que tenha realmente maior previsibilidade e que a gente não tenha litígios mil com relação a crédito, por exemplo. Por quê? Porque, como a PIBEM falou, não é questão de alíquota, né? O sistema é outro, a lógica é outra. Então, como ele foi implementado, você não pode olhar ele recortado, você tem que olhar ele no sistema. Mas, fato é que, como no sistema eu tenho vários impactos que são diversos, que é o que o API falou, né? Você diminui aqui, aumenta ali. Não tem como, né? Não tem almoço grátis. Então, aqui nesse caso, eu acho que o nosso risco com relação à saúde é como que vai ser essa operacionalização do crédito e essa implementação. Porque se isso virar insegurança jurídica, vira na linha do custo. E até se a gente for ver dados do setor de saúde, o CNJ até colocou um pouco do aumento que a gente teve nos últimos 5 anos, mais de 75% de aumento de ações da saúde. Aqui eu não estou falando tributário, eu estou falando contra plano de saúde, né? Como você falou do SUS, eu acho que quanto mais a gente estressa também o plano de saúde e o custo, e aí entra na linha do custo, isso impacta em valor, né, do acesso, e aí quando a gente fala de acesso, eu vou ter ali um impacto de novo no SUS, né? Porque quanto menos eu tiver o acesso e quanto mais insegurança jurídica eu tiver, mais litígio, e essa conta aumenta, e é óbvio que o repasse acaba vindo para o consumidor final, né? Então, eu acho que, em termos objetivos, eu acho que a reforma, ela está bem colocada, ela está bem posta, mas eu acho que o nosso desafio está aqui em conseguir operacionalizar esse crédito da melhor forma, porque senão o setor de saúde, de novo, vai entrar nessa questão da insegurança, que bate no custo, e aí se eu tenho que reestruturar, né, e aí mexe no preço, e aí tem parte do setor de saúde que consegue repassar no preço, tem outros que não vão conseguir repassar, né? Então, eu acho que aqui a gente tem um desafio para o setor de saúde pensando nessa implementação. Deixa eu falar um pouquinho sobre o funcionamento do comitê gestor e o que eu acho que essa reforma avança versus ao sistema que a gente tinha anteriormente. Eu deixo para o API falar sobre a alocação dos recursos, que eu acho que é uma coisa que ele entende muito mais do que eu. Primeiro porque é economista, depois porque participou do governo durante muito tempo. A gente tem uma mudança que não está sendo também bem identificada, né? Talvez comunicada e talvez identificada por todos, porque eu acho que nessa nem os que entendem estão falando muito, que é o controle e a gestão dos recursos pelo comitê gestor. Hoje em dia, os recursos do ICMS e do ISS são geridos individualmente pelos estados e municípios, e é um ponto que eles identificam como uma questão super importante para a manutenção do federalismo, mas a verdade é que eles não trataram bem do federalismo, porque os estados não devolviam os créditos. Né? Tem município que não consegue cobrar ISS. Quantas, não consegue, aqueles que cobram mal. Quantas empresas eu tenho, muitas delas do setor de saúde, que tiveram créditos acumulados em vários estados do Brasil, mesmo aqui em São Paulo, onde a minha atuação é maior, de valores extraordinários que não conseguiam de jeito nenhum. Que a gente só conseguia destravar recebimento de créditos na justiça. A ponto das empresas de auditoria, em algum momento, chegam para mim, a PI fala, eu vou fazer um write-off no balanço da empresa, porque esse crédito ela não vai recuperar. Isso está super na moda. Isso é uma coisa muito comum, isso é um custo muito relevante. É uma insegurança, um custo. Isso decorre de duas coisas. Acho que da fragilidade das regras, que eram complexas, e da maneira como esse negócio era gerido. Agora, esse dinheiro todo vai para uma gestão única de alguma coisa muito mais transparente, em que todo mundo está fiscalizando todo mundo ali. Então, a minha sensação é que o cuidado com esse dinheiro vai ser muito maior. E para que eu possa devolver os créditos, eu preciso arrecadar de todo mundo. E por isso a ideia do split payment, depois a gente vai falar um pouco de split payment, eu imagino,
e que machuca as empresas um pouquinho em relação ao fluxo de caixa, especialmente no começo da reforma. O que é, para quem não conhece, o que é o split payment? Na verdade, é um mecanismo tecnológico super conhecido hoje em dia. Para quem lida com plataforma, todo mundo sabe que a split payment é a coisa mais banal do mundo. Ninguém faz uma compra na internet em que quando você paga os valores não são divididos entre aquele que deve receber o valor, a comissão da empresa que está fazendo a plataforma e qualquer um outro que esteja participando daquela operação. Que é exatamente a base da distribuição no arrecada e vai já para quem é o seu ente. Agora, no momento do pagamento do tributo, imediatamente o valor é dedicado àquele que tem que receber os valores. O vendedor recebe, o Estado, e o Comitê Gestor e a Receita Federal também recebe a sua parcela. Isso faz com que você garanta a devolução dos créditos, especialmente porque está sendo gerida por um órgão comum. Então não é o governador do Estado ou o prefeito tomando a decisão individualmente sobre devolver ou não devolver. Então, acho que as regras ficaram mais claras e acho que a maneira como o sistema foi organizado vai permitir que a gente realmente consiga neutralizar esse problema, que era um problema grave do Brasil. Isso fazia parte quando a gente listava aqueles itens do que compunha o custo do Brasil, esse era um dos mais importantes, a devolução de crédito. Sim. Todo mundo está falando da alíquota nominal, é só o que aparece no jornal. Né? IVA, o maior IVA do mundo. Eu adoro, porque pela primeira vez na vida a gente está discutindo que a carga tributária brasileira de consumo é relevante e alta, e as pessoas identificaram isso. E clara. Mas tem outras coisas que compõem a tributação que muitas vezes são mais relevantes do que a alíquota nominal. A gente falou de algumas aqui, essa é uma delas. Se eu não recebo o meu crédito de volta num prazo muito curto, eu destruo o fluxo de caixa da minha empresa, eu tenho que registrar um passivo, isso é custo de verdade. E isso parece que de alguma maneira foi bem tratado pela reforma, de uma maneira como foi criada a gestão desses recursos pela Receita e pelo Comitê Gestor. O interessante, eu vou me colocar aqui como um economista que não atua na área tributária, né? E eu lembro de ter visto uma apresentação do API falando justamente sobre isso, é uma grande inovação, né? O meu receio como sociedade é o seguinte: quem é o guardião disso hoje? Quem está cuidando? Porque você tem diversas forças ali, né, que estão brigando por isso. Porque quem for comitê gestor da arrecadação do Brasil tem um certo poder ali na mão. Quem é o guardião disso hoje? Quem está tratando dessa implementação, vamos dizer, desse processo para que você tenha efetivamente que eu acho que é um pilar, né, que vai fazer com que a transformação efetivamente aconteça e que a gente vai sentir de verdade, o negócio está caindo, já está sendo distribuído. Quem é o guardião disso hoje, API, do comitê gestor? Como isso está sendo institucionalizado, criado, até do ponto de vista mesmo operacional? Tá, deixa eu falar primeiro da sua outra pergunta sobre o SUS. Eu acho que vale a pena. Ótimo, desculpa. Acho que já que esse é um tema importante para o setor. Volto a falar, aqui eu estou com a Pâmela, na verdade. Você tem a questão do SUS, tem a questão da saúde privada. E no Brasil tem uma questão muito séria de segurança jurídica na questão da saúde privada, porque assim, se você vai tendo decisões judiciais, você tem que cobrir aquilo que não está previsto contratualmente, etc. e tal, esse custo vai acabar ou sendo repassado para preço e que no fundo vai expulsar algumas pessoas do setor privado para o setor público, tá certo? Para o SUS. O SUS é um modelo, do meu ponto de vista, bastante bem sucedido. Sempre dá para melhorar, mas é um modelo bastante bem sucedido de saúde pública, um dos mais eficientes do mundo. Só que eu volto a falar, sempre dá para melhorar, mas é muito eficiente. A reforma tributária, do ponto de vista do SUS, eu acho que ela tem alguns efeitos, não são muito grandes, mas um dos efeitos é aquilo que está previsto que equipamentos médicos, medicamentos que têm alíquota reduzida vão ter alíquota zero quando for a venda para o sistema público de saúde, para o SUS, tá certo? E aí, neste caso, a gente tem uma coisa interessante, não é nem tanto do ponto de vista da receita doente, mas, no fundo, você está desonerando o orçamento do SUS, você está aumentando com o mesmo valor de orçamento que você tem hoje. Hoje, você tem custos tributários que estão às vezes até tem uma desoneração na ponta, mas você tem uma série de resíduos tributários que estão onerando a aquisição daquele equipamento, daquele medicamento pelo SUS e que vão deixar de existir, nestes casos específicos. Então, na verdade, você está aumentando um pouco a disponibilidade de recursos, você está aumentando o que pode ser adquirido com o orçamento que o SUS tem hoje. Nem sei se é um efeito tão relevante, mas é um efeito claramente positivo. O segundo, a reforma tributária, e esse é um ponto fundamental, ela tem um impacto positivo sobre o crescimento, que vem aí ao longo de alguns anos, mas assim, ao longo dos próximos 15 anos, o grosso desse efeito tende a aparecer.
E esse impacto positivo sobre o crescimento, como você mantém a carga tributária como proporção do PIB, na verdade, vai aumentar o volume de recursos em valores reais disponíveis para aplicação em saúde. Eu, pessoalmente, acho que tem que repensar um pouco esse modelo todo, com o grau de rigidez orçamentária que a gente tem hoje no Brasil. Precisa dar mais, aumentar um pouco, tornar mais flexível o sistema, ele é muito amarrado demais. Mas certamente isso vai ter um fator, um efeito positivo para o SUS. Então, eu acho que é isso, eu acho que esses são os efeitos, não são... Tem um ponto que é um ponto que eu acho que vai aparecer na discussão e que aí é uma questão quase estrutural, que eu acho que vai aparecer a questão de hospitais filantrópicos, tá? Sendo bem honesto, porque hoje, do jeito que está, o hospital filantrópico, como ele é imune, ele não tem incidência na sua prestação de serviço, mas ele não recupera crédito na aquisição dos seus insumos. Eu, na verdade, acho que deveria ser exatamente o oposto. Ele deveria recuperar o crédito e não ser tributado quando ele está prestando um serviço para o SUS ou para... Tá certo? Ou um serviço não oneroso, que seria o ideal, tá certo? Esse é um tema que eu acho que vai aparecer, já tem impressão, é um tema que vai aparecer na discussão. Agora, ao que chega para a gente, fala, não, eu quero ter imunidade na minha prestação de serviço, mas também quero recuperar o crédito. Aí, eu não estou nem falando de hospital, vai lá o exemplo escola. Eu estudei numa escola super chique e tem um EJA. Escola de gente rica, tá certo? Gente de classe média alta, que tem um EJA. Por conta do EJA, eles são filantrópicos. Cara, aí eles vão prestar serviços, eles não vão ser tributados quando estão cobrando de gente que tem dinheiro para pagar e ainda quer recuperar o crédito. Fala, inverte. Quando você está fazendo o EJA, você não tributa, óbvio que é o EJA, você não está cobrando, recupera o crédito, mas tributa quando você está prestando o serviço para gente que pode pagar, entendeu? Eu acho que essa é uma questão que é um tema que eu gostaria de que entrasse na pauta, mas não do jeito só de fazer bondade. Vamos fazer uma coisa equilibrada. Vamos rever esse modelo. Fazer que tem efeito social, né? Hã? Que tem um efeito social efetivo, né? E a Pia, até você entrar no comitê gestor, acho que toda essa questão da filantropia, acho que ela vai ter que ser revista, queiram as entidades ou não queiram, porque esse é um modelo que, na minha opinião, ele não funciona no mundo atual. Eu tive várias discussões com empresas que têm essa característica hoje em dia no Brasil e elas têm uma grande dificuldade, por exemplo, em se associar a determinadas startups relacionadas a todo esse universo de tecnologia que estão no exterior. Elas não podem ser sócio de estrangeiro. Então, o modelo sobre a característica contratual societária, ele não está nem preparado para funcionar no mundo atual. Então, tem todas essas questões tributárias que a Pi falou, mas mais do que isso, ele não tem a liberdade que eu acho que hoje em dia o mundo exige para você se dedicar, especialmente na área da saúde, à tecnologia, que é uma das principais coisas dos últimos tempos. E que vai mudar o paradigma. Vai mudar o paradigma. Qualquer uma dessas entidades, hospitais brasileiros que esteja nesse regime e não pudesse associar a determinadas tecnologias que estão surgindo por uma questão realmente de impedimento, sob pena de perder o benefício tributário. E que eu acho que é muito interessante que o API traz, que é a questão dos incentivos, né? Isso é muito presente em economia. Você tem que calibrar os incentivos adequadamente. E acho que isso justifica o que você disse. Não faz sentido a filantropia hoje com esses incentivos ao contrário, cruzados, né? Sem dúvida. Mas sobre o comitê gestor, eu não vou deixar você fugir. O comitê gestor, ele está começando a operar agora. Sim. Tá? Então, agora, cerca de nem um mês, algumas semanas atrás, foi definido quem são os 54 titulares e os seus respectivos suplentes no comitê gestor. Então, ele está começando a operar agora. A estrutura, falando assim, de governança está começando a funcionar. Agora está começando a funcionar. Eles têm um desafio muito grande, que é editar o próprio regimento deles. E isso deve acontecer logo nas próximas semanas, acredito eu. E a partir daí vai começar a funcionar. A minha impressão, assim, tem uma coisa... O comitê gestor, a rigor, ele tende a ser técnico, tá certo? A função dele é uma função técnica. É a função de cumprir a legislação e arrecadar, tá certo? O comitê gestor é um pouco como a Receita Federal do IBS. Tá eu te perguntar isso, o benchmark seria a Receita Federal. O benchmark Federal, é a Receita Federal do IBS, tá certo? Essa é a função do comitê gestor. Tem entre os municípios lá, tem uma disputa política, que é uma pena, porque a gente não queria que isso acontecesse, mas apesar dessa disputa política, do que eu tenho sido informado, eles estão conseguindo, com um custo um pouco maior em termos de negociação, avançar tecnicamente nos temas que estão aparecendo.
Então, a rigor, ele está começando a funcionar agora, eu acho que vai funcionar bem. O que o Peroba colocou, que eu acho que é muito importante, é que o comitê gestor, ok, ele tem, na parte de interpretação da legislação, ok, ele tem um poder, mas na parte de gestão dos recursos, distribuição de receita, é isso. Toda operação B2B, se tem algum acúmulo de saldo credor, o recurso fica no comitê gestor, ele não é distribuído. E aí, na hora que tem prazos para o ressarcimento dos créditos, tá certo? Sobretudo para quem está de acordo com programas de conformidade, são prazos bastante razoáveis para o padrão brasileiro, tá certo? Vai falar, não, a Nova Zelândia é menor. Bom, tá bom, mas o Brasil não é a Nova Zelândia. Só existindo, né? Porque aqui o duro que você tem o direito não exerce, né? Então, você exatamente, E como o dinheiro está lá, ele está pronto para ser devolvido. Com o modelo de crédito vinculado ao recolhimento, você só tem crédito quando o dinheiro entrou em caixa. No fundo é isso. Então o dinheiro está lá pronto para ser devolvido. O dinheiro entrou em caixa e está pronto para ser devolvido. E vai ser devolvido. É completamente diferente de pegar um Estado, que tem um saldo credor de ICMS, aí aperta um pouco o caixa do Estado, a primeira coisa que ele faz é não devolver, reduzir o ritmo de devolução ou travar completamente a devolução. Tá certo? Isso não vai mais acontecer nesse novo modelo. Então, a questão de recuperação de saldos credores, eu acho que está muito mais sólida no novo modelo, muito mais do que é hoje. Acho que esse é um grande avanço que a gente tem dentro desse desenho da reforma tributária. Muito bom. Bom, caminhando aqui para a conclusão, porque é um assunto que dariam dias de videocast, né? Não seriam horas, né? Mas a gente está olhando para frente, 25 anos para frente. Eu acho que tem duas dimensões aqui para a gente comentar. Quer dizer, nós temos o nosso desafio da saúde, de olhar para frente e dizer a saúde é sustentável lá na frente, uma coisa que o Peroba colocou e que ele atua, né? Quer dizer, essa questão da tecnologia é uma incerteza, inclusive positiva, no sentido de que muita coisa pode se transformar, né? Mas olhando 25 anos à frente, né? Aí eu vou pedir para vocês sempre uma visão meio dual, né? Estilo o imposto, né? Uma visão, a saúde em 2050, quer dizer, qual que é a sua visão e coisas que não podem ser esquecidas da gente colocar no olhar, e no olhar, eu diria, da visão de vocês, o olhar arrecadatório, de destinação de recursos para a saúde em 2050, e abrir um parênteses aí, qual o olhar de vocês para como será o nosso sistema tributário em 2050, né? Quer dizer, com todos esses percalços, eu vejo que tem algumas visões aqui, mas na minha visão o saldo sai positivo, apesar dos grandes desafios que a gente tem da implementação. Nós trabalhamos lá na FIA é sempre mais fácil fazer estratégia do que implementar, né? Então é sempre mais fácil, não que seja fácil, né? Construir um sistema e depois fazê-lo funcionar. Mas, Pamela, qual que é a sua visão em termos de saúde? Quais são pontos que, pelo seu olhar, tributário, tudo isso, o que a gente tem que estar atento em relação à saúde para 2050 e qual a sua visão no nosso panorama arrecadatório tributário, não arrecadatório, mas como será o nosso sistema tributário em 2050? Eu acho que hoje a gente ainda olha para a saúde como um setor econômico, né? Então, eu acho que a primeira reflexão é, enquanto a gente não olhar como efetivamente a função social que a gente deveria ter na saúde, a gente vai ter ali ainda um nível de adversidade, de desafios, e o SUS vai ficar pressionado em determinadas medidas, porque na reforma tributária não adianta, muda o jogo. Quando muda o jogo, muda a estrutura da empresa, muda a dinâmica, muda a precificação, muda custo, né? Então, eu acho que a primeira reflexão que a gente deveria fazer é o quanto que a gente vai ter política pública para a saúde vinculada com a área tributária, ou se de fato a gente vai continuar como a gente sempre teve, tratando como um setor econômico, ainda que tenha benefício e regime diferenciado, né? Mas eu acho que a gente ainda tem ali algumas coisas que a gente poderia melhorar, né? Eu acho que a filantropia é eu acho que a questão como a gente consegue olhar e dar função social, pensando ali no setor de saúde, eu acho que é outra. A tecnologia é outra, porque eu acho que aqui, quando a gente fala principalmente em equipamentos e quando a gente fala de health tech, ali a gente ainda tem alguma cautela quando a gente fala da reforma, e eu acho que o setor de saúde está muito ligado à tecnologia e desenvolvimento, então eu acho que essa é uma preocupação também que a gente precisa ter. Então, em termos práticos, eu acho que a reforma, ela trouxe alguns avanços, mas eu acho que a gente tem algumas melhorias e algumas coisas que a gente poderia para o futuro pensar para ter um impacto e uma função social mais efetiva, né? Principalmente para não pressionar o SUS, porque eu acho que o número de litígios que a gente tem na saúde é enorme. Até o ano passado, um outro dado que eu vi, mais de 900 mil ações
contra plano de saúde, então não tem como você não expulsar a gente da rede privada e acabar pressionando mais o SUS, né? Então, acho que essa é uma reflexão que a gente deveria fazer sempre quando a gente trata da tributação da saúde. Agora, pensando no regime da reforma tributária em 2050, eu acho que até lá a gente já vai ter passado boa parte do contencioso dos dois sistemas e eu acho que a gente vai estar andando melhor. E eu acho que se a gente conseguir evoluir na cultura, a reforma vai bem. Eu acho que o que a gente tem aqui de desafio é a nossa cultura do litígio, a cultura do benefício fiscal, a cultura do crédito, né? Então, eu acho que se a gente conseguir implementar bem a reforma e ela operacionalizar bem o crédito, e aí o crédito realmente der essa efetividade, e a gente tiver o ressarcimento e não pressionar a caixa, eu acho que vai bem. Quanto menos a gente conseguir operacionalizar crédito, mais litígio a gente ainda vai ter. Então, acho que a gente ainda tem ali um tempo de equalização, de conhecimento da nova regra, né, como a gente equaliza e como a gente sai dessa cultura que a gente está carregando há tanto tempo no judiciário, né? Porque tributário é igual litígio, né? Porque tudo aqui no Brasil vira insegurança jurídica, porque eu estou discutindo interpretação. E aí, quando vira interpretação, né, o caminho... Alguém tem que julgar. Alguém tem que julgar. E aí você pressiona o judiciário com relação a isso. Então, acho que os desafios são um pouco esses. Peroba. Vamos lá. Uma visão mais de curto prazo e depois uma visão de longo prazo. Eu tenho uma grande preocupação no curto prazo do setor realmente conseguir compreender a mudança e se adaptar. Eu acho o setor da saúde, assim como é o setor da advocacia, é um dos setores mais assimétricos que existe. A gente tocou aqui em questões de filantropia, característica de algumas entidades que atuam no setor. A gente tem muita gente atuando no lucro presumido. Por conta do lucro presumido, recebe uma alíquota de PIS/COFINS menor. A gente tem quem está muito mais na área de investimento, especialmente no setor acho que de equipamentos e tudo mais, tem benefícios fiscais de ICMS por várias plantas implementadas no país. Tem muitas assimetrias envolvidas aqui. Então, num curto prazo, a gente vai ter alguns impactos e ajustes necessários. Se o setor não tiver bem concentrado, se o setor continuar, eu acho que voltado a buscar benefícios fiscais e não tiver com um olhar muito mais concentrado a entender as mudanças e se adaptar às mudanças e conseguir passar por esse período de transição, ele pode ter alguns impactos que são muito relevantes. Essa é a visão que eu tenho. Passado esse período todo, realmente olhando muito mais para frente, 25 anos para frente, eu acho que a gente vai ter um sistema muito mais estável, com regras muito mais claras, mais conhecidas. Mesmo se algumas coisas saírem ruins, porque como o sistema é muito bom, e ele desarma um sistema que era muito ruim, demora um tempo para essas coisas serem implementadas, mas passado o período da transição, eu acho que mesmo com alguma dificuldade de implementação, a gente vai ter um sistema mais harmônico, com regras mais claras e com muito menos assimetria. Então, a gente possivelmente não vai mais enxergar o sistema tributário, por mais dificuldades que a gente tenha para lidar com ele, como uma questão de custo Brasil relevante. Então, meu conselho, a minha recomendação é, nesse período de curto prazo, presta atenção e se dedica a entender essa adaptação de modelo. Porque o que vai acontecer é que alguns benefícios fiscais pontuais que a legislação anterior dava, eles vão acabar mesmo. Essa alíquota reduzida de PIS/COFINS, ela vai embora. Na questão da filantropia, muitas das coisas têm que ser revistas. Esses créditos de ICMS negociados em vários estados do Brasil, eles vão ter um certo impacto. Então, quem fazia resultado operacional a partir disso, vai ter que rever sua operação. Mas passado esse período de transição, eu acho que as coisas se acertam e a gente vai ter um sistema que permite, inclusive que acho que as próprias empresas nacionais possam se desenvolver melhor. Hoje em dia, a gente consegue perceber, acho que a tecnologia certamente deve ser um aspecto que faz com que os estrangeiros tenham alguma vantagem. A gente tem países com tecnologia na área da saúde muito mais desenvolvida que o Brasil, mas eu acho que toda essa dificuldade tributária também é alguma coisa que limita o próprio brasileiro de empreender. Eu costumo dizer para todo mundo que lida na área de tecnologia que o brasileiro adora falar que o Brasil é um país de tecnologia. O brasileiro é um país de tecnologia simplesmente no consumo. Porque o que eu vejo lá no escritório é que boa parte das startups que são criadas no Brasil, o cara já quer criar fora, para não ter que lidar com a questão da tributação. Agora, com a reforma, possivelmente vai mudar. Mas toda vez que eu tenho que avaliar uma empresa que está começando em relação à questão de tecnologia, eu não sei dizer se incide ICMS ou ISS. Aí o cara fala, vou montar fora do Brasil, então. E é assim que acontece, a gente está jogando os nossos empreendedores para fora. Então, possivelmente com a reforma, a gente traga os empreendedores brasileiros para fazer empreendimento. A competitividade que ele comentou no início. Porque vai estar bom de exportar a partir do Brasil. E bom, também, né? vai ter o sistema vai ser simples, você não vai ter a quantidade de insegurança em relação às regras atuais. Vai ser parecido vai ser bom de com o exportar. exterior, né? Vai ser parecido.
Bom, primeiro eu queria dizer que eu concordo 100% com o Peroba sobre as questões do curto prazo, da necessidade de ajuste. E tem sim, tem que se ajustar, tem efeitos, tem que... e é isso que eu falei, às vezes a pessoa hoje baseia o seu modelo de negócio em um benefício fiscal ou uma distorção tributária em que o seu concorrente tem uma tributação diferente dele. Isso tem que acabar, isso é bom para o país. Você tem um custo no curto prazo, mas no longo prazo é bom para o país, porque nivela e bota quem é eficiente se dá bem, quem não é eficiente cai fora. Então, o modelo atual, às vezes, seleciona quem é ineficiente em função de questões tributárias. Ele garante a sua eficiência em função de que isso é ruim para o país. Isso prejudica o crescimento de longo prazo, não é bom. Então, tem que se ajustar. Com relação ao longo prazo, eu não sou um especialista em questões de saúde, mas, assim, o que eu vejo que me preocupa um pouco, assim, a gente sabe que saúde é um setor cujos custos tendem a crescer no longo prazo. Em cima disso se sobrepõe o fato de que a população brasileira está envelhecendo e o custo com saúde de pessoas mais idosas é maior do que com pessoas mais novas. E isso, na verdade, isso não é um problema brasileiro, isso é um problema de todos os países. Eu já, por exemplo, nos Estados Unidos, eu fui ver uma vez lá o Congress Budget Office lá, eles têm o CBO, eles fazem projeções de longo prazo, não sei o quê. O grande tema deles lá é despesa de saúde. Não é nem previdência, é saúde. E assim, é o que eles falam, como é que a gente vai financiar isso aqui? Eu acho que o Brasil tem essa questão. E isso não passa só por tributação, passa por definição de prioridade em despesa. Deixar isso bem claro. Tá certo? Vamos falar. Acho que a gente tem um sistema relativamente eficiente, que é o SUS, com a complementação da saúde privada. Acho que na saúde privada, o que me preocupa é que, assim, você vai dizer, olha, a inflação de saúde já é mais alta do que a inflação normal, tá certo? Que é um problema. A população envelhecendo. E em cima disso, se a gente for pegar, por exemplo, plano de saúde, o preço dele cresce acima da inflação de saúde, opa, tem algum problema aqui que no longo prazo é insustentável, quero te deixar bem claro. E essa trajetória, a não ser que você seja milionário, você não vai ter condição de pagar por um plano de saúde. Entendeu? Então, temos um problema aqui. Uma parte disso vem por questões de insegurança jurídica e custos que vêm, que eu acho que precisam ser pensados com calma. No caso do SUS, acho que a grande questão é, o governo vai ter que priorizar o que é mais relevante. Saúde vai aumentar o custo, onde é que eu vou conseguir esses recursos? Do ponto de vista do sistema tributário, olhando aqui para 2050, eu concordo com a Pâmela, com o Peroba. Acho que da parte da tributação sobre consumo vai estar ok. Agora, tem outras áreas do sistema tributário que me preocupam muito. Tipo, contribuição sobre folha. Já era um problema com o processo de pejotização que a gente tem no Brasil, ainda havia inteligência artificial. Como é que eu vou me financiar? A própria tributação da renda. Porque você consegue, muitas vezes, o lucro que está hoje no Brasil, agora vai estar num país de baixa tributação. Como é que você vai conseguir pegar essas situações? Eu acho que tem uma questão aí de financiamento das políticas públicas. Então, estou falando assim, olhar para o SUS no longo prazo. Tem duas questões. Como é que eu tenho que colocar ele em relação a outras despesas públicas, o que é mais prioritário? Eu acho que tem que ter essa definição. Acho que esse nosso modelo de vinculação de receita é muito ruim para você poder discutir o que é prioritário no curto e no longo prazo e o que não é, entendeu? Sendo bem claro, assim, para o SUS, muito provavelmente a vinculação que tem hoje vai ser insuficiente, mas para outros setores vai sobrar. Vamos rediscutir o que é prioritário no Brasil? Acho que esse é um ponto. Mas me preocupa o financiamento do poder público como um todo, menos na tributação do consumo, que eu acho que a gente está indo para um lado correto, e as pessoas vão falar, a alíquota é alta no Brasil. Eu falo, olha, eu acho que o mundo vai, no longo prazo, tender a tributar mais o consumo, porque está mais difícil tributar renda e folha, vai ficar mais difícil tributar renda e folha no consumo, entendeu? É uma pena, mas essa é a realidade. E como é que nós vamos enfrentar isso? Então, aí eu acho que a gente tem desafios muito grandes. Não tenho a solução pronta, mas é um tema que eu olharia com muita atenção e muito cuidado, porque isso vai ser olhando nos próximos 25 anos, isso vai ser um tema muito importante do ponto de vista do financiamento das políticas públicas no Brasil.
Muito bem, para encerrar um último abuso de tempo com vocês aqui, nós vamos entregar um documento para os candidatos à presidência no final, provavelmente em agosto. Muito rápido, o que não pode faltar nesse documento, na opinião de vocês? Posso começar? Pode. Eu vou começar, Eu ia porque... começar. Não, só Eu tô pra... pensando na lista. Enquanto você pensa, porque tem alguma coisa que me vem imediatamente à cabeça. Isso, ótimo, Eu vi um determinado debate entre pré-candidatos que estão já se colocando na disputa, dizendo sobre eventual alteração do sistema que acabou de ser aprovado. Sim, eu não consegui nem entender. Uhum. Nós levamos 30, 40 anos para conseguir aprovar uma emenda constitucional. Foi uma coisa dificílima. Graças a uma série de movimentos, especialmente acho que o movimento que o CICIF fez aqui em São Paulo, de estudo desse tema durante anos. Do ponto de vista técnico, o negócio está completamente estruturado. Reflete o que a maioria dos países do mundo implementa. Foi discutido. Eu gosto de dar esse exemplo, Api, porque acho que ele simboliza a situação. O Api foi secretário extraordinário da reforma do governo Lula. A secretária do governo Bolsonaro foi a Vanessa, que fazia parte do CICIF. Ou seja, os dois governos, talvez mais antagônicos que a gente pode ter visto na história, Recentemente. tirou do mesmo centro de estudos, que tinha 4 profissionais, 2 para liderar a secretaria. 4 diretores. Diretores. Verdade, diretores. Uhum. E assim, isso simboliza, existe uma certa tranquilidade, uniformidade em relação ao sistema que se aprovou. Eu acho que é irresponsável, nesse momento, discutir uma eventual alteração de um sistema que está sendo construído pela Receita, com pessoas tão capazes, com a organização do comitê gestor. Então, o que não pode faltar, na minha opinião, é não toque nisso. Esse assunto foi aprovado. Vamos passar para o próximo problema. Eu acho que, finalmente, depois de muitos anos, muitas décadas, a gente conseguiu resolver um problema seríssimo do sistema tributário brasileiro. Então, isso não pode faltar num documento para um pré-candidato à presidência ou para um candidato à presidência. Ótimo. Eu tinha até uma lista aqui. Mas, Desculpa, porque eu estava engasgado com esse assunto. Bom, eu tinha que falar. Não, é que eu acho que aqui a gente tem alguns pontos, né? Eu acho que o principal é segurança jurídica. É isso. Eu acho que assim, sem segurança jurídica não tem investimento, não tem crescimento, não tem como as empresas terem ali uma previsibilidade, fazer um projeto de crescimento. Então, eu acho que o primeiro ponto é segurança jurídica. E para ter segurança jurídica, a gente precisa ter um pouco de previsibilidade. Então, o sistema está aqui aprovado, a gente precisa implementar e focar na operacionalização da melhor forma. E eu acho que, para isso também, a gente precisa estar aliado com a política pública e, principalmente, a destinação orçamentária. Porque eu acho que pouca gente toca aqui no ponto da destinação dos tributos em como a gente faz, e acho que o OP colocou muito bem aqui a preocupação até com relação à saúde, né? No curto prazo, porque 25 anos para mim já está no curto prazo, né? Piscou, já chegou. Então, eu acho que a questão da política orçamentária e da destinação, ela também é essencial, porque hoje tem vários setores, por exemplo, como o de saúde, que a gente não fala de política pública, a gente trata só de arrecadação. Então, eu acho que isso a gente também precisa mudar, porque se a gente não mudar, a gente não consegue alavancar e não consegue estar preparado, né? E despesa pública é um tema que ninguém gosta de tratar, né? E eu acho que esse é um ponto crucial que a gente precisa rever. Muito bem, Api. Primeiro eu queria fazer minhas palavras do Peroba, falar, pessoal, não é o momento de falar, eu vou rever tudo. Depois de tanto esforço, né, Api? Assim, uma coisa é falar o seguinte, olha, vai ser necessário alguns ajustes nos próximos anos, ok, eu mesmo reconheço isso. Eu que fui responsável, tem coisas que até mesmo eu fiz, dá para fazer um pouco melhor. Agora, o desenho geral, eu acho que está bastante adequado para o que é o Brasil hoje, bastante adequado. Talvez para o que é o Brasil daqui a 10 anos. Para o que é o Brasil daqui a 10 anos. Quer dizer, é um IVA que foi ajustado para contemplar questões brasileiras. Essa questão do split payment, não sei o quê, foi feito para ajustar a realidade brasileira. Então, desse ponto de vista, até, assim, tem candidato dizendo que vai acabar com tudo e vai substituir por um modelo em que União, Estados e municípios podem tributar consumo, renda, folha, podem tributar tudo o que quiserem, tá certo? Patrimônio, esquece, pessoal, isso não vai funcionar. Primeiro que não funciona mesmo, né? Se você der liberdade para todo mundo tributar do jeito que quiser tudo, é distorção competitiva, guerra fiscal na veia, assim, não tenha dúvida nenhuma, tá certo? Eu não tenho dúvida nenhuma. E complexidade, imagine se você tiver que obedecer a legislação de imposto de renda de cada município brasileiro. Só do ISS já não dá conta. Só do ISS já é complicado, imagine.
Então, eu acho que esse é um ponto, concordo com o Peroba totalmente. Fala, olha, é isto, está dado, vamos trabalhar nele, se precisar fazer algum aperfeiçoamento, faz algum aperfeiçoamento. O segundo, eu acho que tem que colocar desde já a questão de definição de que, olha, nós não podemos ficar presos no passado na definição do financiamento das políticas. Tem que definir o que é prioritário se esse é prioritário e o outro é menos. Não tem jeito, é isso. Tem escolhas, ou é menos, ou fala, olha, olhando para o longo prazo, esse setor, essa área daqui da política pública vai ter mais recursos do que precisa para ter uma boa gestão. E tem uma coisa importante que as pessoas não entendem, é que muitas vezes vinculação de recurso é ruim. Porque quando você tem o recurso vinculado, você fala, não preciso disputar recurso. Eu tenho já o recurso dado, tenho lá uma vinculação. Quando você não tem vinculação, se você quer ter recurso, você precisa ter projeto. Fala, eu preciso de dinheiro para isto. Agora não, fala, você tem o dinheiro aí, você gasta como você quiser. Que é o que acontece hoje no Brasil. Emendas, essas emendas coisas. E tal. Isso, às vezes, muitas vezes, muito mal gasto. Na saúde, eu vou te falar, dá para melhorar ainda em dos setores que isso acontece menos. Tá certo? Mas em outros setores isso acontece direto. Você dá o dinheiro e fala, não, já que tem o dinheiro, eu vou gastar. Não tem projeto. Fala, para que eu preciso de dinheiro? Eu preciso de dinheiro para isso. Legal. Então, acho que essa é uma questão que precisa estar colocada. Sobretudo num setor em que os custos vão crescer no longo prazo. Agora, para o próprio setor, eu acho que tem o desafio de como você aumentando a eficiência ao longo do tempo, tá certo? Como eu falei, a inflação de saúde, ela costuma ser maior que a inflação média, mas acho que é um desafio do setor. Eu falei, como é que eu reduzo a inflação de saúde? Aí não é sei, o governo tem uma parte do trabalho, mas o próprio setor tem outra parte do trabalho a ser feito. Olha, eu gostaria de agradecer, como eu disse, seria um debate que poderia estender dias e dias, né? Mas primeiro eu gostaria de agradecer a presença do Bernardo Api, do Peroba, da Pamela, né? Que primeiro que vocês enaltecem assim tudo que a gente tem visto aqui no Brasil de bom, de pessoas que são comprometidas com as suas áreas. A gente vê isso muito na saúde, educação e nessa área tributária também. Parabenizar também o API pelo CECIF, porque eu acho que é um modelo de think tank, né, de olhar a política pública no médio e longo prazo, que numa certa medida também a gente olha na questão do observatório também, de ele ser um observatório da saúde não ligado à ABIMED, mas alguma coisa que a gente acompanhe esse gasto da saúde, para onde que a coisa caminha, né? E agradecer vocês que militam nessa área, né? Em alguns momentos, para a gente que é economista, parece que tributação é mais rocket science do que é mais fácil explicar a teoria da relatividade do que a da tributação, né? Eu sou economista também. Economista, estamos juntos, né? Mas eu fico feliz que temos economistas como ele, né? Mas agradeço do fundo do meu coração e do fundo do coração, acho que todas as pessoas da ABIMED, que fazem o observatório, da FIA, agradecer, muito obrigado, e acho que não vai faltar oportunidade de a gente voltar a falar sobre esses assuntos novamente nos próximos momentos. Agradeço, muito obrigado a todos e até a próxima. Muito obrigado a quem nos está assistindo também. Muito obrigado.